que estamos, na verdade, tratando aqui com vocês? Nós estamos tratando com vocês da realização do seu próprio ser. A realização daquilo que é você é a realização de Deus. Isso representa o fim do sofrimento. O significado real disso é a verdade sobre a felicidade. Agora, percebam que coisa interessante é o ser humano. Ele está à procura de sonhos. Então é comum as pessoas fazerem essas perguntas. A pergunta é: como realizar todos os sonhos? Existem até falas e palestras propondo às pessoas que elas realizem isso. Como realizar todos os seus sonhos? Notem a pergunta. É como a pergunta: como alcançar o amor próprio? Por que será que as pessoas estão nesta procura de realizar sonhos? Por que será que existe essa procura deste amor próprio? Simplesmente porque elas não estão felizes. Não estão felizes com elas, com o que elas têm, por isso querem realizar os sonhos, e esses sonhos são sempre realizações externas, coisas a serem alcançadas, e não estão felizes com elas mesmas. Não estão felizes com o que têm, ou com a falta daquilo que elas acreditam que irá trazer para elas a felicidade, e não estão felizes com quem elas são. Então estão falando desta falta de amor próprio. Na verdade, a que se refere isso? Amor próprio ou aquisição de sonhos? Isso se refere ao sentido de um eu, de um ego, de uma identidade presente infeliz? Então, na verdade, a procura de sonhos é para a felicidade. E a busca do amor próprio é para a felicidade. No entanto, a mente projeta isso externamente em realizações e internamente em realizações. A autoestima ou a busca da autoapreciação, da autovalorização, de se sentir bem consigo mesma, consigo mesmo, tudo isso de respeito ao eu, ao ego. O ser humano ele vive há milênios nesse formato, nesse programa, nesse modelo de ser alguém, nesta procura de realizações externas e realizações internas. Essas realizações externas incluem pessoas, objetos e situações. Essas realizações internas incluem também sensações, sentimentos, emoções, uma imagem de si mesmo, de si mesma, onde o eu se sinta feliz. E essas realizações externas estão incluídas também aí. Então, reparem a condição interna do ser humano. O que é que, na verdade, está faltando? Tudo que nos falta é a compreensão da verdade sobre quem nós somos. A direta, objetiva, clara, simples verdade de ser é amor. Não é amor próprio, é amor. O sentido de um eu presente no amor ainda é a ilusão de uma identidade que tem esses altos e baixos,
que em um dado momento se sente bem com ela mesma e no outro momento se sente mal com ela própria. Tudo isso está dentro dessa estrutura do ego, do egocentrismo, do sentido de alguém presente. Então não basta realizar sonhos, nem mesmo todos os sonhos. Todos os sonhos são projeções da mente insatisfeita, da mente infeliz. O estado da mente é a incompletude, o estado da mente é a infelicidade. Não se trata de objetos ou realizações para que ela seja feliz, para que ela seja completa, para que ela fique satisfeita. Isso jamais ocorrerá. Pergunte a todas as pessoas que realizaram seus sonhos. Existem pessoas no planeta que podem sim realizar todos os sonhos. Mas a realização desses sonhos, a única coisa que irá lhes dar é o preenchimento egóico, é o sentimento de ter vencido, de ter conquistado, o que logo se desgasta. Porque há algo dentro de cada um de nós, inclusive naquelas pessoas que nós conhecemos mais realizadas entre nós, as mais bem-sucedidas que nós conhecemos, há dentro de cada um de nós uma insatisfação. E essa insatisfação é o próprio estado da mente, que jamais está satisfeita. Há um vazio que jamais se preenche. Jamais se preenche em realizações externas como os sonhos, ou nessas assim chamadas realizações internas da autoestima, da autoimagem, desta imagem do eu, nesse assim chamado amor. O que é mera autoapreciação, o que é mera autossatisfação com a imagem, que quando é tocada de alguma forma, naquele mesmo momento esta imagem se sente ferida, se sente magoada, se sente ofendida. O ser humano carrega esse peso de ser alguém. É esse peso de ser alguém, nessa condição de mente insatisfeita, nesse vazio existencial, que reside o sofrimento. É aqui que está presente a infelicidade. Aqui estamos colocando para você. O real é que não é possível a felicidade sem a realização de Deus. Apenas a verdade divina, que é a verdade do seu ser, é esta completude. Então, a resposta para todos os problemas humanos e para todo o sofrimento e para toda esta ausência de felicidade e de amor está presente quando o seu ser floresce. Isso alguns chamam de o despertar da consciência, o despertar de sua natureza divina. O ponto aqui é que para termos uma aproximação real disso, precisamos estudar a nós mesmos. Portanto, não se trata de realizar os sonhos. Portanto, não se trata de alcançar o amor próprio. Se trata de descobrir a verdade do seu próprio ser. A realidade do seu próprio ser é a verdade daquilo que o ser humano jamais imaginou para ele próprio. Aquilo que a mente jamais visualizou, jamais imaginou, jamais alcançou, jamais poderá alcançar. Em termos de realização e felicidade, está presente na realização do seu ser. Isso é algo maior do que todas as realizações, do que todos os sonhos realizados, do que todos os seus sonhos alcançados. Isso é algo maior do que a mente humana jamais concebeu
imaginou ou idealizou sobre a presença do amor. O ser humano tem idealizado a realização de sonhos para ser feliz. A realização desse auto-amor para ser feliz. Esta felicidade reside naquilo que você é. Essa felicidade consiste na verdade do seu próprio ser. Isso a mente jamais foi capaz de alcançar, de idealizar, de imaginar, de objetivar. Então, esses sonhos são projetos do próprio eu em sua insatisfação. Porque, no fundo, você acredita que quando tiver isto, será feliz. Ou se livrar daquilo, será feliz. Então, se trata de realizar coisas e de se livrar de coisas. Esses são os sonhos. O sonho é alcançar algo que você ainda não alcançou. E se livrar de algo que você um dia alcançou, mas se mostra agora insatisfatório para você, insatisfatório para esse mim, para esse eu. Tudo isso são projeções do ego. São projeções da mente egóica. Precisamos descobrir a verdade sobre quem somos, descobrindo assim que a felicidade reside exatamente na ausência desses conflitos, que são os conflitos exatamente criados pelos desejos. Nesta busca por mais, ou nesse desejo de se livrar do que no ego você acredita que é demais, que é um excesso. Então, o nosso trabalho aqui consiste em descobrir a verdade sobre isso. Em descobrir a verdade sobre quem nós somos. Então, estudar a si mesmo é ver esse movimento interno produzindo todo tipo de ilusões, de crenças. Nesse mundo imaginário do eu, essa tem sido nossa vida. Então, a maioria de nós vive nesses sonhos, nessas imaginações, nessas projeções, nessas idealizações. Descobrir a verdade sobre si mesmo requer que você estude a si próprio e observe esse elemento aqui, que é o eu, o ego, se projetando, idealizando um mundo que existe apenas na sua própria imaginação. É assim que a maioria de nós vive. Nossa vida é só um sonho quimérico, é só uma imaginação, uma fantasia. Há uma realidade presente, e essa realidade é a verdade divina. A realização disso está muito além de tudo que o ego, de tudo que a mente egóica jamais foi capaz de imaginar. Aqui eu me refiro à felicidade real, ao amor real. Não sabemos o que é o amor, assim como não sabemos o que é a felicidade. Para nós, amor, auto-amor, é gostar de si mesmo. Examine isso de perto e observe. Realmente você acredita que, carregado com esse sentido de um eu, que está sempre num conflito direto, interno, em razão de uma contradição básica desta consciência egóica, que é a consciência do eu, que é a mente em contradição com ela mesma, nesta tagarelice interna, nessa objetivação de realizações externas. Será verdade que esta mente pode um dia, nesse estado de conflito, de contradição, onde ela pensa uma coisa, sente outra coisa e faz outra, e depois se sente infeliz?
Por mais que aparentemente realizada naquele momento ela se sinta, logo depois disso vem a frustração, vem a infelicidade, vem a incompletude. Repare que essa incompletude, essa infelicidade, essa insatisfação sempre acompanha logo uma realização. Então, será que essa mente, apesar de realizar alguma coisa, ela se sente nesta contradição sempre? Ela está sempre sentindo esta contradição? Então, há uma contradição interna nesta condição de mente egóica. Essa mente egóica, ela vem desse condicionamento de cultura, de sociedade, de mundo. Então, temos uma mente presa a um padrão de repetição, de continuidade. Eu tenho chamado isso de condicionamento psicológico. Será que essa mente, nesse padrão de condicionamento psicológico, pode um dia se sentir bem com ela mesma? Absolutamente. Nós precisamos sim de uma nova mente, de um novo sentir, de um novo pensar, de um novo agir. E isso não é possível dentro desta condição de ego-identidade. Assim, estudar a nós mesmos, compreender o processo do eu em nós, esse elemento que se separa da vida, que se separa da existência e que se sente nesta insatisfação, em razão desse condicionamento da própria mente, nesta postura de ações egocêntricas, estudar esse elemento que é o eu, é ir além dele. Aqui se trata de reconhecer a verdade do seu ser, que é a verdade divina, que não é este eu, este ego, esta pessoa, que não é esse movimento de condicionamento psicológico que nos faz idealizar uma felicidade nos sonhos ou idealizar um amor em si mesmo, para si próprio. Estamos falando de algo totalmente diferente de nossas crenças, das ideias que trazemos, das ideias que temos sobre o que é o amor, sobre o que é a felicidade, sobre o que é a vida. Assim, o nosso trabalho aqui consiste nesta descoberta, na descoberta da verdade sobre quem nós somos, nesta realização do seu próprio ser. Descartar o sentido do eu, do ego, é a realização da verdade. Quando isso ocorre, algo novo surge, algo além de toda a compreensão humana e além de todas as expectativas do ego. Isto é real felicidade. Isto é real amor. Não é amor próprio. Não é amor pelo outro. Não é amor pela vida. É amor. A felicidade não reside na realização de objetivos e sonhos. A felicidade reside naquilo que somos, na verdade do seu próprio ser. Quando há amor, há felicidade. Quando há felicidade, o amor está presente. Então, algo novo surgiu. Esse algo novo é a presença da verdade. Nascemos para isso. Assim, o nosso encontro aqui tem como propósito lhe mostrar esta porta que se abre para esta realização, que é a realização de Deus, que é a realização do seu ser. Então, o nosso trabalho aqui consiste nesta aproximação. Estudar a nós mesmos, descobrir a verdade sobre quem nós somos, através do autoconhecimento. Tomar ciência da verdade divina que trazemos. Aquilo que abre essa porta é a verdade sobre a meditação. A real meditação lhe aproxima de algo fora do conhecido.
algo fora desse movimento, que é o movimento do eu, que é o movimento do ego. Então nós temos a realização da verdade, a realização de Deus. Esse é o nosso trabalho aqui dentro desse canal. Nós temos encontros nos finais de semana, encontros online. Aqui no vídeo nós temos o nosso grupo no WhatsApp. Você entra em nosso grupo e participa desses encontros. Quero deixar aqui esse convite para você. Além disso, temos encontros presenciais. Temos encontros de retiros, onde estamos trabalhando isso. Então, fica o convite. Quero lembrar você, aproveita, se isso é algo que lhe toca, que faz sentido para você, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Todo o nosso fundo psicológico que nos causa sofrimento no nosso viver, no nosso dia a dia, isso nos persegue no estado de vigília e nos persegue também nos sonhos à noite. Está nesse princípio de que existe esse eu